Mesmo com o Egito atingido por 6 pragas, o faraó não cedeu. Pelo contrário, agora mandou uma retaliação, que 6 hebreus sejam enforcados, um para cada praga, e sendo 2 deles Joquebede, a mãe de Moisés, e Eleazar, o filho de Arão. Quase sem forças, só o que Moisés e Arão podem fazer é irem ao deserto e invocar a 7ª praga. E no vídeo de hoje você vai ver que as próximas pragas que serão mostradas ao longo dessa semana em A Bíblia serão as piores de todas. Vamos já ver o que vai acontecer no episódio de segunda, mas antes um alô e um abraço para o Daniel Silva, de Limoeiro, lá no norte do Ceará. E ele disse que sua mãe nunca tinha assistido os 10 Mandamentos e agora está vendo pela primeira vez e está amando. Claro, é uma baita produção. E que legal saber que muitos, mesmo depois de tantas reprises, ainda estão vendo pela primeira vez. O Daniel, por outro lado, está assistindo pela 100ª vez. Também para o Miguel Martins, de Formosa, em Goiás, que disse que está acompanhando a Bíblia desde o episódio do nascimento de Moisés. Para a Leonice, brasileira que é de Cascavel, no Paraná, está sempre comentando aqui no canal. Também para o Igor Oliveira Guimarães, que nos acompanha lá de Curvelo, em Minas Gerais. Para o Rafael Santos Silva, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, inclusive é o primeiro do Rio a comentar sua cidade. Para Nívia Lopes, que é de Bacabal, no Maranhão. E para Maria de Fátima, que, se eu não entendi errado, mora na Fazenda Estiva. Mas pode me corrigir, Maria. Daqui a pouco nesse vídeo tem mais alô para mandar. E comente abaixo seu nome e a sua cidade, para eu te mandar um alô e um abraço no vídeo de resumo da semana que vem. Episódio 60, segunda-feira, dia 14, Fogo do Céu. Destroçados por dentro por Joquebede, Eleazar e outros hebreus terem sido levados à forca, Moisés e Arão caminham para o deserto para invocarem a praga de chuva de pedras e fogo. Ramsés diz que quer ver se Moisés se reerguerá depois desse golpe. O desespero toma conta dos familiares dos condenados e Moisés tenta dar forças a Arão para continuarem em frente. Nas ruas egípcias, a vida continua normalmente sob o céu azul sem nuvens. Moisés e Arão chegam ao alto de um monte e avistam todo o Egito aos seus pés. Alguns nobres e feitores comemoram a condenação dos 6 hebreus e a forca é colocada nos 6. Assim, Joquebede entrega sua vida nas mãos de Deus. No alto do monte, Moisés começa a invocar a praga e um vento passa por eles, enquanto nuvens tomam o céu azul e o dia começa a escurecer. Uma imensa nuvem escura cobre a cidade e relâmpagos e trovões espantam os egípcios. Com medo, os oficiais do rei fogem, vão embora. E os 6 hebreus são tirados da forca e eles agradecem a Deus por esse livramento. E Ramsés vê diante de seus olhos o dia virar noite e logo fica sabendo que os 6 hebreus não foram executados conforme ele queria. Ramsés esbraveja que não vai ceder e logo uma chuva de granizo começa a cair sobre o Egito, atingindo a todos que estão desabrigados e descobertos. Não demora muito e um som agudo anuncia a chegada de meteoros. Dezenas, centenas de bolas de fogo riscam o céu e caem por todos os lados, destruindo casas, objetos, estátuas idólatras e arremessando pelos ares oficiais egípcios e outros que foram pegos de surpresa pela praga. Ramsés vai até o terraço e vê monumentos sendo destruídos pelos meteoros e pelo fogo e egípcios morrendo atingidos. A forca onde os 6 hebreus seriam mortos arde em chamas. Desesperado, o faraó manda chamar Moisés e Arão e diz que pecou e que se a chuva de meteoros parar, os hebreus poderão ir embora do Egito. A praga então cessa e a noite volta a virar dia no Egito, restando apenas as ruínas e os escombros em chamas. Moisés, Arão e os hebreus comemoram a partida e espalham a notícia de que finalmente irão embora. Porém, a rainha Nefertari convence Ramsés de não liberar os hebreus e que enfrentarão as próximas pragas que vierem. E ela dá uma ideia ao marido.
O faraó então chama Moisés e Arão e tenta negociar, isso mesmo, dizendo para os hebreus reconstruírem o Egito para só depois partirem. Moisés diz que não veio negociar e Ramsés, se sentindo afrontado, fala que os escravos ficarão no Egito e reconstruirão tudo. Então Moisés diz que, se é assim, amanhã gafanhotos invadirão o Egito e comerão o que restou da chuva de pedras e encherão as casas, tal qual nunca aconteceu. Quanto mais o faraó não cede, mais a coisa aperta para o lado dele. E já veremos o que vai acontecer no episódio de terça. Mas antes, um alô e um abraço para o Luiz Marcelo, da capital do Ceará, Fortaleza, que disse que gosta muito das novelas bíblicas, é um fã e já as acompanha desde 2013, esse que foi o ano de José do Egito, que legal. Também para Nilza Cunha, que é de Campinas, São Paulo, e disse que Ramsés se acha maior que Deus, mas que ele verá o poder de Deus. É isso mesmo, Nilza. Também para Rita de Cássia, de Santos, em São Paulo, e que disse que está adorando. Um alô e um abraço também para Eline Cadore, ou Cadoré, pode me corrigir, Eline, que é de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. Para Jandira Souza, de Mongaguá, no Litoral Sul, e ela disse que ama acompanhar a Bíblia e não perde um episódio. E também para Ângela Maria, que fala aqui com o nosso canal diretamente de Tucuruí, no estado do Pará. Já já tem mais alô para mandar, fica ligado. Episódio 61, terça, dia 15, Os Gafanhotos e a Escuridão. Inconformado com a decisão do faraó, Pazer alerta Ramsés sobre os prejuízos de uma próxima praga. Ramsés propõe então a Moisés e Arão que o povo vá cultuar no deserto, mas sem levar as crianças, pois estão com más intenções. Mas Moisés e Arão não aceitam, pois não é o que Deus quer. O faraó então os expulsa do palácio imediatamente. Na saída, Deus manda Moisés estender a mão sobre o Egito para que gafanhotos venham. Assim faz Moisés, e um fortíssimo vento começa a soprar sobre o Egito, e a ventania dura todo o dia e toda a noite. No dia seguinte, o vento para, mas uma gigantesca nuvem de gafanhotos cobre o Egito, e Ramsés corre para proteger Nefertari e Amenhotep da invasão. Os gafanhotos perseguem e atacam todos os egípcios na cidade e no campo, e as casas e o palácio ficam tomados pelos insetos. Ramsés então vai até a vila dos hebreus, e ele e Moisés falam como seria bom se voltassem a viver como irmãos. Ramsés ainda diz que excedeu e reconhece que pecou contra Deus e de fato ele pede perdão e oração, ao que Moisés diz que fará isso, orará por ele. Enquanto lembra do passado ao lado de Ramsés, Moisés pede a Deus que mande a praga para longe e assim outro forte vento carrega todos os gafanhotos para fora do Egito. E os egípcios lamentam a destruição dos alimentos e das plantações. E mesmo faminta, Nefertari cospe o pão ao descobrir que foi feito pelos hebreus, mas acaba alimentando o filho. Ramsés, porém, não se comove com a ajuda dos hebreus e manda todos eles voltarem ao trabalho para reconstruírem tudo, e faz isso sem permitir que vão ao deserto, dizendo que não se lembra de ter feito nenhuma promessa a Moisés. Deus avisa Moisés que o coração do faraó se endureceu e manda ele estender as mãos para que trevas venham sobre o Egito. Assim Moisés faz, e as trevas que invadem o Egito são tão densas que se pode tocá-las, e as tochas dos hebreus continuam acesas, enquanto as dos egípcios apagam sempre que tentam acendê-las. Na escuridão, Ramsés e os egípcios precisam tatear pelo chão e pelas paredes. E assim permanece o Egito por 3 dias, na escuridão absoluta, o que deixa Ramsés cada vez mais furioso. O faraó então chama Moisés e manda eles irem, mas que deixem os rebanhos e gado. E Moisés não aceita e diz que isso não é um jogo e ele é apenas um mensageiro de Deus. Ramsés então diz que os hebreus não irão a lugar algum. E as trevas se vão e a luz do dia volta, ao que Ramsés se mostra aliviado com os deuses. Mas Moisés esbraveja para ele parar de ser tolo, pois eles egípcios nunca viram tamanha demonstração de poder. Moisés
implora a Ramsés que mude de ideia, e com a intransigência do mesmo, Moisés esbraveja para o faraó fazer alguma coisa para proteger sua família. Ramsés, no entanto, não cede. Manda Moisés embora e diz que se ele ver seu rosto novamente, Moisés será um homem morto. E Moisés diz que nunca mais verá o rosto de Ramsés e vai embora. Deus anuncia então a Moisés que mais uma praga virá, e então o faraó os deixará ir, e Moisés sabe que se trata da praga em que o filho de Ramsés morrerá. Agora um alô e um abraço para Ellen da Silva de Belém do Pará. É a 6ª vez que ela assiste os 10 Mandamentos, contando com o filme que ela viu no cinema, e declarou paixão eterna à produção. Realmente é uma belíssima obra, Ellen. Inclusive minha novela bíblica favorita. Também para Rosângela Alves de Vitória da Conquista, na Bahia. Valdonier Duarte, que é do Rio de Janeiro. Também para Juraci de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Para Maria Braga, que é da cidade de Registro, no interior de São Paulo. Inclusive ela disse que ama a Bíblia e que a novela está muito boa. Também gostou muito de Gênesis. Pois é, Maria, é muito bom mesmo termos essas produções abordando as incríveis histórias bíblicas. Alô e abraço também para Maria Regina, de Bom Jesus dos Perdões, cidade de São Paulo. Para Neia Santos, que fala lá de Pinheiral, no sul fluminense, estado do Rio. E para Adriana Drica, do Maranhão. Maranhão marcando bastante presença aqui, que bacana de ver. Muito obrigado a todos que comentaram, aos novatos no canal, sejam muito bem-vindos e fiquem todos vocês que estão assistindo à vontade para comentarem abaixo o seu nome e a sua cidade, para que no próximo vídeo de resumo da semana que vem eu te mande um alô e um abraço, leia seu comentário aqui e também saiba até onde o canal Falando de Bíblicas está chegando. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!